Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os cromossomos. Os cromossomos são estruturas que ficam presentes dentro do núcleo. Eles vão surgir apenas quando a célula for entrar em divisão. Não importa se for fazer mitose ou meiose, né? A mitose é uma divisão das células somáticas e a meiose das células germinativas. Então, toda vez que vai entrar nesse processo de divisão especificamente, os cromossomos vão ser formados. Do que ele, na verdade, é formado? Eles são constituídos por cromatinas. Essas cromatinas, o que elas são feitas? De DNA mais proteínas, que na verdade nós chamamos de estonas, né? Tem todo aquele formato, um aspecto como se fosse um colar, né, de contas. Então, essa estrutura entre o DNA e as estonas vão compor a cromatina. Veja, quando eu falo em cromossomo, cromatina, filamento do DNA, na verdade eu estou falando da mesma estrutura, mas em estágios ou fases diferenciadas dentro do processo do núcleo. Então é como a gente, né? Eu posso estar vestida numa festa, com vestido de gala, enfim. É a mesma pessoa, continua sendo eu, apenas numa roupagem diferente. Então o que acontece aqui entre cromossomo e cromatina é a mesma coisa. É a mesma estrutura, só que em estágios aí diferenciados. Muito bem, a cromatina ela pode estar sendo apresentada em duas formas. Em heterocromatina, ou seja, essa cromatina ela vai estar muito condensada, muito compactada, altamente enovelada. Então, quando ela faz isso, ela está inativa. Geralmente, a gente vai ter uma cromatina bastante compactada durante os processos de divisão, prófase, a metáfase, porque eu vou precisar aí ter todo um processo de um rearranjo desse cromossomo para poder ter uma divisão eficiente. Ela também pode estar em eucromatina. A eucromatina é quando ela está descondensada, ou seja, ela não vai estar enovelada. Então, quando acontece isso, ela fica ativa. Por isso que durante as etapas, né, de divisão, na prófase, metáfase, anáfase, esses cromossomos eles estão com esse filamento de cromatina bastante condensado. E depois, ao final lá da telófase, ocorre a descondensação, né, dos cromossomos. Quando a gente fala nessa descondensação, significa então que eu estou falando que o filamento da cromatina voltou a ser em eucromatina. Além disso, os cromossomos eles são constituídos pelos telômeros. Eu chamo de telômero a unidade, as regiões finais, né, a porção final dessas cromatinas, dos cromossomos. E a zona sátil ou satélite, que é uma região importante do cromossomo. Geralmente ela vem de uma constrição secundária e ela é importante para reorganizar o nucleolo ao final da telófase. Muito bem, os cromossomos, eles têm então essas nomenclaturas do que vai estar sendo constituído e ele é formado então por duas cromátides. Veja, um cromossomo apenas, ele é formado, cada estrutura dessa forma uma cromátide. Como essas cromátides, elas estão vindo do mesmo cromossomo, então eu chamo de cromátides irmãs. Isso é totalmente diferente de cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são os cromossomos correspondentes. Nós, por exemplo, nós seres humanos, nós apresentamos 46 cromossomos. São 23 cromossomos que vêm de origem paterna, com 23 cromossomos que vêm de origem materna. Esses cromossomos, do 1, né, do primeiro até o 22º, são cromossomos que nós vamos chamar de pares de cromossomos homólogos. Então, cada par de cromossomo homólogo apresenta, então, um par de cromátide irmã. Então, se eu tenho 2 cromossomos, eu tenho, na verdade, 4 cromátides irmãs. 2 cromátides de um cromossomo e 2 cromátides do outro cromossomo. Muito bem, além disso, os cromossomos, eles apresentam regiões de tamanhos diferentes.
Então eu posso ter uma unidade bem curtinha, bem pequena, que eu chamo de unidade P ou petit, que vem do francês, que significa pequeno. E eu posso ter uma outra região, um outro braço que é o maior, que a gente chama de Q. Chamamos de Q por causa da ordem do alfabeto, P e Q. Okay? Quem define essas regiões, o tamanho dessas regiões, é o centrômero. O centrômero, ele vem de uma constrição primária. Constrição primária. Então, é o que ele é importante para poder fixar as cromátides e também é nele que a gente vai ter o fuso mitótico preso e controlado pelo centríolo durante os processos de divisão. Além disso, esse centrômero ele não é fixo, ele pode estar em vários trechos, em várias regiões do cromossomo. Então, quando ele está bem ao centro, tendo todas as extremidades de tamanhos iguais, eu falo que ele é metacêntrico. Quando ele está um pouquinho, tem um lado um pouquinho menor que o outro, eu falo que ele é submetacêntrico. Quando ele está já bem na região quase finalizando, acrocêntrico. E quando ele está então na região final, eu falo que ele é telocêntrico. Então essa nomenclatura que ele recebe depende da posição do centrômero. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido a aula sobre cromossomos. Até um próximo encontro.